Você já ouviu falar em casa de taipa ou já morou em alguma casa de taipa? A CTV foi conferir como é a história dessas casas de taipa, né? A casa de taipa que antigamente era moradias de famílias da zona rural. E hoje você vai conhecer um pouco sobre a história da casa de taipa. Acompanhe junto comigo na reportagem do Anderson Barbosa. Casas de taipa. Antigamente, era nelas que algumas pessoas da zona rural moravam. Taipa é um método construtivo que consiste no uso do barro e da madeira para criar moradias. Existem dois tipos de taipa, a taipa de mão e a taipa de pilão. A taipa de mão é um método construtivo antigo que consiste no entrelaçamento de madeiras que formam vãos. Essas aberturas posteriormente são preenchidas com barro. Taipa de pilão é um método construtivo que consiste em comprimir a terra em formas de madeira, chamadas taipais, e dispor o barro compactado em camadas de 15 centímetros de altura. Dessa forma, é de mais duração. Não é possível dizer com exatidão quando a taipa de mão começou a ser utilizada. O que se sabe é que ela é empregada desde os tempos remotos do Oriente, tendo sua origem herdada dos romanos. Na África, a sua utilização é muito antes da colonização europeia. Com o passar dos anos, a inclusão de novos materiais e métodos construtivos, a taipa evoluiu. As madeiras deixaram de ser fixadas no solo, pelo fato de apodrecerem rápido, e suas amarrações passaram a ser feitas com outros materiais, como fibra vegetal e arame. Já a taipa de pilão tem origem na China. As primeiras obras com esse método foram construídas pelo povo entre 2600 e 1900 anos antes de Cristo. A taipa de pilão foi muito utilizada em monastérios budistas tradicionais localizados no Himalaia e em áreas do norte da Índia. Ao longo dos séculos, a taipa de pilão foi se espalhando pelo Oriente Médio e norte da África, onde foi construída algumas cidades. Não existe um registro oficial de quando a taipa começou a ser usada no Brasil. Pesquisadores apontam que pode ter havido uma mistura entre técnicas indígenas, africanas e portuguesas. A taipa foi muito usada na arquitetura colonial portuguesa no Brasil, principalmente para a vedação interna das residências na época. As senzalas e as casas rurais eram predominantemente construídas com taipa. Hoje em dia, dificilmente se vê famílias morando em casas de taipa na região do Cariri. Alguns programas de governos para a construção de casas deixaram as casas de taipa praticamente extintas, mas em alguns lugares ainda dá para encontrar. Então, Marieta, essa casinha aqui já foi sua? Não, não foi minha, era morada dos outros. Ah, tá. Era dos outros. Você já morou aqui, então? Eu morei, meu filho. Essa aqui era solto, mas tinha forró, aí o pessoal invadia. Aí eu inventei de fazer essa sequinha para ficar secado. Foi eu que fiz. Aí morei aqui muitos anos. Aí depois ajeitei e fiz uma casinha. Né? Morou muitos anos em uma casinha de taipa? Casinha de taipa, do jeito que tá aqui, tá vendo? Eu morava aqui, muitos anos. Quando eu vim do Padre, do Carmo, que eu sou do Carmo. Aí não tinha, eu disse, pronto, eu vou ficar por aqui mesmo. Até um dia eu fazer uma casinha. Aí fiquei. E como era morar na casinha de taipa? Tinha energia, não tinha? Não, não tinha, depois botaram. Depois botaram, né? Aí ficou energia. Era candeeiro, eu tenho até candeeiro em casa. Tá aí, né? Uma casa de taipa que representa muito o passado, principalmente o passado do nordestino, né? Qual nordestino nunca presenciou uma casa de taipa? Quer mais peso na sua construção? Procure a Lajex.